Bom dia, hoje terça-feira, 1º de março. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. Por aqui, a Fazenda, o Ministério da Fazenda, estimando perdas de 300 bilhões de reais em cálculo da dívida dos estados. A gente vem falando isso, vários estados estão quebrados e municípios também. E aí o governo federal precisará ajudá-los. Além disso, a Lava Jato investigando o ex-presidente Lula, depois da saída, anunciada, a saída do ministro da Justiça, Cardoso, agora permanece ali a Polícia até Federal, destacando que tende a continuar, as investigações permanecerão. Fora isso, lá fora as bolsas impulsionadas por petróleo em alta, então aumentando aí a tomada por risco por parte dos investidores. Além disso, indicadores na Europa melhores do que o esperado, porém, PMI na China seguindo em queda. Vou passar agora para o Gustavo Cruz para ele comentar sobre tudo isso. Bom dia, Gustavo, tudo bem? Tudo ótimo, Celso. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Pois é, dessa vez a gente teve PMI da China novamente, 12º mês abaixo do patamar de 50, que indica a retração nos próximos meses. Mas uma consequência diferente nas bolsas, elas não estão tão preocupadas. Acho que as bolsas da Ásia reagiram bem ainda à decisão de reduzir a taxa de compulsória no país, anunciada ontem depois do fechamento dos mercados asiáticos, então elas ainda estão pegando esse avanço, reagindo ainda à decisão de ontem. Mas o PMI da China industrial ele caiu de 48,4 para 48 em fevereiro, então novamente abaixo de 50. No Japão também uma queda de 52,3 para 50,1, praticamente estável nos próximos meses, mas ainda é o menor nível em 8 meses. O último dado de PMI que a gente tem para divulgar foram os dados de PMI da zona do euro. Esse também em queda, mais um, então praticamente as expectativas ainda estão ruins em praticamente todas as partes do mundo. PMI industrial da zona do euro foi de 52,3 para 51,2. Pouquinho acima da expectativa de 51, mas o que está puxando mesmo lá as bolsas na Europa de indicador foram os dados de desemprego, que chegaram no menor nível desde 2011, foram de 10,4% para 10,3%, abaixo da previsão dos analistas de estabilidade. Esse dado ainda reflete em 16 milhões e 600 mil desempregados, foi uma queda de 105 mil pessoas, de qualquer forma ainda aponta para um mercado de trabalho fraco, ou seja, o patamar de desempregados ainda está muito alto, mas a trajetória segue em queda, acho que desde o ano passado que a gente sempre repetidamente mostra a taxa de desemprego recuando na zona do euro, de qualquer forma ainda está preocupante, ainda está bem aquém, a taxa de desemprego nos Estados Unidos está quase a metade disso. Indo para a parte doméstica, só um comentário, os preços de petróleo seguem avançando. Se a gente está ainda com as bolsas reagindo positivamente à decisão da China, que elas estão mais tranquilas com a situação do país, elas também estão impulsionadas hoje pela parte do petróleo. O petróleo continua em alta e as ações de mineradoras, as ações de energia, empresas de energia, elas estão puxando bastante as bolsas na Europa, ajudando ao desempenho positivo das bolsas. Agora sim, indo para a parte doméstica, o Celso adiantou um pouquinho, a gente está com esse problema do Ministério da Fazenda com os estados, a dívida deles, eles estão querendo hoje, eles estão querendo renegociar, mudar as condições, ou seja, a proposta que vai hoje para o Congresso, a Fazenda está totalmente contrária. Os estados defendem que devem incidir sobre a dívida deles juros simples e não juros compostos que são cobrados atualmente. Isso pode gerar uma perda de 300 bilhões de reais para a União, o que para a situação atual fiscal do país é muito crítico. Então o Ministério da Fazenda está fazendo uma campanha bem forte hoje no Congresso para que eles não aprovem essa medida, para que eles derrubem isso. Mas, de qualquer forma, ainda vai gerar bastante discussão. Também o Ministério da Fazenda também está discordando da suspensão do artigo que trata a metodologia que inviabiliza a troca de indexadores. Eu recomendo a gente aqui na XP, ontem a gente divulgou o artigo da nossa economista-chefe, da Zeina Latif, e ela está falando bem detalhadamente da situação dessa negociação específica entre o Ministério da Fazenda com as dívidas dos estados. A gente divulgou na nossa base, saiu no broadcast, saiu no Estadão. Então a gente recomenda bastante a leitura desse artigo, que ele explica detalhadamente por que essa situação é crítica, por que não pode tratar todos os estados de forma exatamente igual, sendo que alguns fizeram o dever de casa, outros não. Ou seja, é necessária a punição de alguns estados, sim.
E por último, antes de devolver para o Celso, a Lava Jato ela investiga um suposto pagamento de propina para o presidente Lula durante a presidência e a sua defesa já fez inclusive um pedido de habeas corpus preventivo para evitar uma possível condução coercitiva do Ministério Público Federal. Agora sim, devolver para o Celso. Hoje o destaque lá fora fica com PMI novamente, mas dessa vez dos Estados Unidos, e aqui dentro a balança comercial de fevereiro que vai ser divulgada à tarde. Com você, Celso, a gente se vê novamente aqui amanhã na Infomoney, pessoal. Obrigado, Gustavo. Aqui na Casa Fluxo, os locais terminaram de net vendedores em 71 milhões de reais. Destaques na compra só para Petro 3. Destaques na venda para Bradesco, Ambev, Itaúsa, Brasil Foods e Sula 11. Nas duas pontas, Itaú, Vale 5, Suzano, Petro 4 e GGBR. Os estrangeiros foram net compradores em 34 milhões de reais. Destaques na compra para Itaú, Vivo, Bradesco, Sabesp e Vale 3. Destaques na venda, Fibria. Nas duas pontas, Vale 5, Ambev, Pão de Açúcar, Embraer e BVMF. Petrobras, né? Petrobras está informando que talvez não precisa, a gente já mencionou sobre isso ontem, com esse empréstimo chinês, né, para venda futura de petróleo de 10 bilhões de dólares, ela não precisa. A companhia não deve precisar de novas captações, rolagens de dívida, ela pagaria as dívidas esse ano, né, o fluxo de pagamento de dívida esse ano. E aí jogaria a possibilidade de aumento de capital para o ano seguinte, não para agora. A gente falou sobre isso ontem, isso beneficiaria sim a companhia. Uma outra informação é a PetroRio, né, rescindindo aí o contrato de compra e venda para aquisição de 20% da participação nos campos de Bejupirá e Salema com a Petrobras. Ela iria comprar uma participação, desistiu, isso acaba sendo ruim sim para a Petrobras. Mas é pequeno o impacto. Votação no pré-sal, volta-se à tona aí. A situação, né, o governo, a base aliada é contra, a gente já viu isso, o PT é contra a mudança no pré-sal, enquanto que a oposição é a favor e melhoraria sim a situação da companhia. Oi, rating rebaixado por conta do aumento da alavancagem. A gente segue cético ativo Oi, não recomenda exposição ativo, que vem tendo uma demanda cada vez maior por short pelo aluguel. Desde que a Telecom Itália informou que não aprova a fusão entre Oi e TIM, o cenário segue altamente desafiador. A gente segue recomendando o Vivo. O Vivo está num patamar interessante de valuation, governança corporativa, gestão, management excelente, e as sinergias com a GVT tem tudo aí para continuar crescendo e pagando bons dividendos. BTG é a venda da Líder, informações, né, da mídia dizendo que a Líder tem de ser vendida pelo BTG, não sabe se 100% ou uma parte, né, para investidores. Eu acredito até que a Loja Renner poderia olhar a Líder, olhou a Líder no passado, poderia ser interessante até para ela olhar num detalhe se valeria a pena consolidar esse setor de varejo, dado management, gestão, tudo isso. Mas fica aqui, o BTG vem apresentando as ações uma alta, principalmente por algumas medidas tomadas e também rumores aí no curto prazo de que o banco poderia até fechar a capital, né? Saiu esse rumor no mercado do banco. Então, esse também foi outro destaque. A gente prefere ainda ficar de fora no setor de bancos, a gente prefere Itaú e Bradesco. CSN voltou aí a considerar a possibilidade de fazer uma parceria ao invés de vender integralmente o porto, né, o Tecon de Sepetiba, que é o terminal de contêineres em Itaguaí, e segundo apurou o valor, né? Ela vinha falando em vender 100%, agora ela vem falando em talvez fechar uma parceria. Croton anunciou a conclusão da venda da Uniaselv, isso já era esperado, já sabia valores, tudo isso, nada novo. E a Vale ali com acordo, né, foi adiado para quarta-feira o acordo da Samar com as autoridades brasileiras. Meses de aluguel, destaques ontem para Oi, BR3 e 4, como eu falei já no início, Vale 3, Natura, Leliblan e Cetip. Vou ficando por aqui, lembrando que às 11h30 tem o Batalha do Século, eu e Fernando Góes. Um grande abraço e até lá.